Olá pessoal, aqui é o João Vitor, eu sou o Químico de Ferro e hoje nós vamos para a aula de número 69 da série Enem por questões com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem 2016, tá, de Química Orgânica, que vai tratar de uma reação de substituição nucleofílica. Então esse é um assunto que a gente não vê tão aprofundadamente no ensino médio, né? Mas uma reação de substituição, ela acontece basicamente quando ocorre uma troca de ligante. Esse tipo de substituição nucleofílica acontece quando o ligante que está entrando ele é muito negativo, né? Ele é um nucleófilo, que é uma espécie negativa, pelo nome núcleo, filo, então gosta de núcleo. Então ela é uma espécie negativa que é atraída por espécies ou partes da molécula que estão positivas. Para ele substituir esse outro ligante, ele tem que ser um melhor nucleófilo do que o outro. Então vamos dar uma lida na questão e interpretar, né? Ela dá uma explicada mais ou menos do que é essa reação. Então vamos dar uma lida para aprender. Os nucleófilos N- são bases de Lewis que reagem com haletos de alquila por meio de uma reação chamada substituição nucleofílica, como mostrado no esquema. Então, uma base de Lewis, pessoal, é uma espécie que tem par de elétron para doar, para se ligar. Então, é uma espécie que está negativa, tá? Com elétron de sobra, por isso que ela é negativa. Então, uma base de Lewis é uma espécie que tem esse par de elétrons para doar. Esse par de elétrons vai atacar uma espécie que é positiva. Tá? Então, como mostrado no esquema, você tem um RX. Então, R é uma cadeia carbônica. Então, você tem R, carbono ligado a um átomo X. E aí, esse átomo X ele é mais eletronegativo que o carbono. Isso faz com que esse par de elétrons aqui, da ligação simples, fique mais para o lado do X. Então, esse X é um polo negativo da molécula, enquanto o carbono é um polo positivo da molécula. Como aquele carbono é um polo positivo da molécula, e você tem um nucleófilo aqui, uma espécie que tem par de elétrons sobrando, uma espécie que é negativa, esse par de elétrons, que é negativo, vai atacar o polo positivo aqui, vai atacar o carbono que está positivo. E aí ele entra no lugar do X, o X vai sair carregando o par de elétrons consigo, e no lugar do X vai entrar o nucleófilo. Então eu vou ficar no final com R, carbono. Esse par de elétrons do nucleófilo vai fazer a ligação com o carbono. E o X vai sair aqui, levando esse outro par de elétrons com ele. Então é mais ou menos isso que acontece numa substituição nucleofílica. E aí ele te dá o seguinte comando. A reação de SN, que é substituição nucleofílica, entre metóxido de sódio. Então, metóxido de sódio é o CH3ONA. E o brometo de metila, que é o brometo de metila? MET, se a gente lembrar da nomenclatura carbônica, né? MET, ET, prop e but. MET significa um carbono. O brometo de metila é um carbono ligado ao bromo. E aí eu completo os hidrogênios para o carbono. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E aí ele te falou, ó, o metóxido de sódio, o nucleófilo é o CH3O-, né? Essa substância aqui é um sal orgânico que tem como ânion o CH3O-, uma espécie com par de elétron disponível para ligar, uma base de Lewis.
E tem também o Na+, né? Na+ aqui e o CH3O-. E essa reação, né, uma reação de SN entre essas duas substâncias aqui, o metóxido de sódio e o brometo de metila, que é o CH3Br, esse cara aqui, ele vai fornecer um composto orgânico pertencente a que função orgânica? Primeiro, vamos fazer essa reação, né? Então, na substituição nucleofílica, o que vai acontecer? O bromo é um átomo mais eletronegativo do que o carbono. Então, esse par de elétrons aqui está mais para o lado do bromo. O bromo é um polo negativo da molécula. O carbono é um polo positivo da molécula. Como esse carbono é um polo positivo, o par de elétron que é negativo do nucleófilo, do metóxido, ele vai entrar e vai atacar o carbono positivo. Quem vai sair? O bromo carregando os pares de elétrons. Então, a minha substância resultante vai ser carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E no lugar do bromo, eu entro com o metóxido. E aí eu formo essa substância aqui e sai o Br-, carregando o par de elétrons. Então a pergunta é, essa substância aqui, ela pertence a que função orgânica? Então, se a gente observar aqui na substância, a gente tem um carbono, ou melhor, um oxigênio entre dois carbonos da minha cadeia principal. Então, quando eu tenho um oxigênio entre dois carbonos, a gente está falando da função orgânica éter. E esse cara aqui, ele é o CH3OCH3. Então, ele é um éter. O nome dele é éter dimetílico. Porque você tem um oxigênio entre dois metil, entre dois CH3. Então, o éter dimetílico. A resposta, meu gabarito, é que ele pertence à função éter, que é caracterizada por um oxigênio entre dois carbonos, tá? Vamos ver as outras funções aqui, éster. O éster é um C, dupla O e continua. Então, é uma carbonila ligado a um oxigênio entre dois carbonos. Então, não é um éster. O álcool é uma hidroxila num carbono comum, também não é. Um haleto é um halogênio no carbono comum. Esse halogênio aqui pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo. No caso aqui não é, né? Era um halogênio antes, isso aqui é um halogênio, tá vendo? O CH3Br é um halogênio, é um haleto, né? Esse cara aqui não. E hidrocarboneto é aquele composto que só tem carbono e hidrogênio, que não é o caso aqui. A gente tem um oxigênio, então se trata de um éter, certo? Então, pessoal, essa é uma questão que exigia o conhecimento de funções orgânicas para identificar, depois de feita a reação, a que função pertence a esse composto, e também de saber um pouco sobre essa questão da substituição nucleofílica, tá? Na questão, ele te deu como é dado a substituição nucleofílica, você não precisava saber isso de antemão, mas é bom saber que esse tipo de reação acontece, tá? Que esse tipo de reação entre espécies negativas, bases de Lewis que têm o par de elétron disponível para atacar um carbono positivo, ela vai substituir um outro elemento que está mais eletronegativo ali. Lembrando que essa substituição ela não acontece sempre entre qualquer negativo e qualquer carbono, não. Ele tem que ter esse carbono positivo, que vai estar ligado a um átomo mais eletronegativo, e esse átomo mais eletronegativo, ele tem que ser um melhor grupo de saída do que o grupo de entrada, do que o nucleófilo, senão a substituição não acontece, né? Se a gente pensar aqui, eu poderia pensar, mas então, depois que é formado o meu éter aqui, esse carbono e esse carbono, eles estão positivos. Verdade, eles estão ligados ao oxigênio, o oxigênio é mais eletronegativo, o par de elétrons está mais para o lado do oxigênio. Ok.
Como eu tenho o carbono positivo e o brometo aqui negativo, né, o brometo vai ser um nucleófilo e vai entrar no lugar em algum desses carbonos? Não, né? Por que não? Porque o brometo é um grupo de entrada pior. Tá? Essa substância aqui, ela é mais estável do que seria o haleto, o brometo de metilo. Então, depende dos grupos, tá certo? Nesse caso aqui, quando você tem um halogênio, ele é mais fácil de sair, ele é um grupo abandonador melhor do que um metóxido. O metóxido é mais instável, então ele fica mais estável ligado no carbono, certo? Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, espalhem para os seus amigos que também vão fazer a prova. E a gente se vê amanhã. Até a próxima e tchau, tchau!